O casal Charles e Ray Eames foi marcante no design americano pós-guerra, e os dois estão entre os mais importantes designers do século XX. Eles são lembrados principalmente por seus móveis, apesar de terem trabalhado com impressos, exposições, arquitetura, vídeo, fotografia. Mas, acima de tudo isso, está ligado a eles a imagem que construíram de si mesmos, felizes, bem-humorados, descontraídos, brincalhões, trabalhando e levando o prazer a sério. São conhecidos também pela visão ampla que tinham do que é design, deixando diversas citações inspiradoras para as futuras gerações. Existe um conhecido gráfico de Charles que mostra a interseção de interesses que o designer deve considerar em um projeto. Charles Eames nasceu em 1907, em St. Louis, no Missouri. Ele iniciou o curso de arquitetura na Washington University, mas saiu depois de 2 anos. Ele foi dispensado por defender o arquiteto Frank Lloyd Wright e por demonstrar interesse na arquitetura moderna. Ray Kaiser nasceu em 1912, em Sacramento, na Califórnia. Ela estudou pintura expressionista abstrata com Hans Hofmann, em Nova York, e se tornou uma peça importante na arte abstrata americana. Em 1941, Charles e o arquiteto Eero Saarinen, seu amigo e colega na Chromebook Academy of Art, participaram da competição de design orgânico para o mobiliário doméstico, no Museu de Arte Moderna. Eles ganharam com o projeto de uma cadeira, com assento composto apenas por uma placa de madeira compensada moldada. No entanto, a fabricação dela era impossível para a tecnologia da época. Eero não continuou a ideia, mas Charles ainda buscava uma solução. Ele encontrou parceria para esse projeto e para a vida em outra colega da Chromebook, Ray Kaiser. Ele terminou seu antigo casamento e casou-se com ela, um ano mais tarde, em 1941. Juntos, eles construíram uma máquina que, como mágica, moldava madeira compensada, por isso chamaram-na de Kazam. Com ela, eles exploraram mais possibilidades de design e de arte com madeira moldada. O trabalho deles chamou a atenção da Marinha dos Estados Unidos. Eles foram chamados, durante a Segunda Guerra Mundial, para projetar equipamentos leves, baratos e que pudessem ser produzidos em massa. Um exemplo é a tala para pernas, de 1942, com desenho orgânico e modular. Ela podia ser fabricada em série e ser transportada facilmente. Um dos problemas que eles tinham ao moldar madeira é que sempre tinham que deixar furos para que ela não se quebrasse. Isso era ótimo nesse caso, pois a tala precisava dos furos para amarração. A experiência com a tecnologia das fábricas do exército permitiu aos Eames aperfeiçoar sua técnica para moldar madeira. Este período também os ensinou a pensar não apenas no resultado, mas colocar o processo de fabricação integrado ao projeto. Em 1943, eles se instalaram no número 901 da Washington Boulevard, em Venice, na Califórnia. Local onde o escritório Eames funcionaria até seu fechamento, em 1988. O processo de criação deles envolvia muita prática. Eles faziam diversos protótipos e valorizavam o aprendizado da tentativa. Destacavam para não delegar a outros o entendimento das coisas, seja dos materiais, dos processos, dos conteúdos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma boa parte da sociedade americana começava a ter conforto financeiro pela primeira vez, desde a Grande Depressão, e todos queriam renovar seus lares dos antigos móveis, que lembravam aquele período difícil. Uma vez que os Eames viam o design como um gesto de um bom anfitrião, que atende às necessidades de seus convidados, eles sentiram a obrigação de atender essa necessidade, projetando móveis modernos para essa sociedade em ascensão. Em 1946, o Museu de Arte Moderna fez a exibição Mobília Nova por Charles Eames, expondo os resultados do casal. A ausência do nome de Ray se manteve inclusive nos catálogos de lojas, até 1952. Isso mostra a resistência que havia no meio para reconhecer a participação de uma mulher nos projetos, mesmo que fosse clara a ligação, por exemplo, entre os produtos finais e a produção artística dela. Era perceptível que fora sua capacidade de expressar sensações com as formas que marcou os projetos do casal. Nessa exposição, foi apresentada pela primeira vez a poltrona LCW. Nos anos seguintes, variações dela, com pés de metal ou com altura para mesa de jantar, também seriam produzidas. Eles sempre buscavam projetar itens com baixo custo de fabricação, adequada produção em massa e alta qualidade no resultado. As madeiras de compensado moldado possuíam todas essas características, e juntos a Herman Miller, eles produziram diversos outros produtos ao longo da carreira. Fora os móveis, em 1943, 1944 e 1947, Ray Eames desenhou capas para a revista Art and Architecture. Em 1949, eles se mudaram para a casa, cujo projeto começou como um estudo arquitetônico para essa mesma revista, e onde viveriam o resto da vida.
Ela começou a ser projetada por Charles e Niro com o título de Bridge House, mas sofreu diversas alterações quando Niro saiu e o casal assumiu o projeto, e então decidiram não interferir tanto na natureza do terreno. Sua versão final é conhecida apenas como Casa Eames, e foi projetada inteiramente com itens de catálogo para construção industrial, e por esse princípio prático foi montada em apenas 90 horas. Ela tornou-se um marco da arquitetura moderna. Em seu interior, guardava diversos objetos que coletava em suas viagens pelo mundo. Explorando novos materiais para o mobiliário, em 1950, eles lançaram um grupo de cadeiras de fibra de vidro, incluindo a Lachaise, que já havia sido projetada em 48, e que foi batizada assim por seu formato peculiar, lembra a escultura Floating Figure, de Gaston Lachaise. A ergonomia dessa cadeira permite que ela seja utilizada tanto para sentar quanto para deitar. Em 56, eles finalizaram um projeto de anos, que resultou na conhecida poltrona Eames 670-671. Foi principalmente feita de compensado moldado e couro. Nos anos 50 também, eles começaram a produzir filmes. Esses vídeos normalmente envolviam o fascínio que o casal tinha por brinquedos, e a produção de curtas como hobby permeou o trabalho de ambos ao longo de toda a vida. Eles destacavam a importância de levar isso a sério, e de como eram essas brincadeiras que faziam de fato todo o trabalho funcionar. Os conhecimentos que adquiriram com os vídeos abriram portas para que fizessem animações e filmes instrucionais para diversas empresas, e se mostraram também excelentes comunicadores. O governo aproveitou essa capacidade para mostrar a proposta de um aquário nacional em Washington, em 67. A IBM o chamou diversas vezes, de 57 em diante, como em 68 e 72 para humanizar a marca e o computador, tirar o medo que as pessoas tinham dele e tirar o ar sério e ameaçador da empresa. A IBM também usou essa capacidade de comunicação para ensinar sobre as dimensões das coisas do universo no conhecido vídeo Power of Ten, de 77. Em 77 também, a Polaroid pediu que Charles e Ray mostrassem o funcionamento revolucionário da SX-70. E ao mesmo tempo, continuavam a produção de móveis, explorando outras formas e materiais, como o grupo de alumínio de 58, os Walnut Tools de Ray Eames para o edifício Time Life, em 60, e a Eames Chess, de 68. Nesse período também, seus projetos com exposições tiveram grande destaque, como o pavilhão da IBM na Feira Mundial de Nova York, em 64, ou antes, a exposição de matemática, também da IBM, em 61, que também contava com diversos vídeos sobre o mundo dos números e até mesmo uma gigantesca linha do tempo. No entanto, a união entre eles foi enfraquecendo, conforme os projetos começavam a desinteressar Ray, que não entendia e não se empolgava com a divulgação de ciências exatas nessas exposições. Ela se sentia deslocada no processo. Afastaram-se e Charles chegou até mesmo a ter outro relacionamento, mas mesmo assim o casamento deles não acabou. Mantiveram-se casados até a morte de Charles, em 78. Ray assumiu o escritório e cuidou para que o legado do casal fosse preservado. Morreu 10 anos depois. Sem tirar o mérito de seus projetos, é claro, mas talvez a criação mais bem-sucedida do casal tenha sido a imagem de união entre eles. Uma união feliz, descontraída, quase utópica. Era mais uma forma de dar aos usuários o que eles esperavam, pois era isso que as pessoas compravam. Compravam os móveis querendo adquirir um pouco daquela vida. Os Eames foram um casal moderno, projetando móveis modernos para uma sociedade que desejava ser moderna. Mas é claro que, como acontece atualmente em redes sociais, a imagem transmitida da vida não corresponde à real. E em ambos os casos, quem faz busca aprovação. Se hoje gera likes, para eles gerou público, contratos. E estando nessa posição, com a competência que tinham, conquistaram um papel importante na história do design.